Até conversei com o Marlon esses dias, né? E a gente comentou sobre uma palestra que tínhamos preparado para tratar dessa obra aqui, ó. O nome dela, eu acho que está aqui, também aqui. A Evangelização no Mais Além, que é uma obra ditada pelo espírito Lúcio de Abreu, né, e pela médium Janaína Farias. Inclusive, na evangelização, os grupos de evangelização têm estudado essa obra, porque essa obra vai falar da beleza e da grandiosidade que é o trabalho de evangelização. Às vezes, né, a gente não tem dimensão de como é grandioso, de como a espiritualidade, como que o plano espiritual vê o trabalho de evangelização. Então, às vezes, a gente vem para a casa espírita e deixa as crianças em casa. E a gente vai ver aqui o que é que a gente está deixando de oferecer para as nossas crianças, para o espírito milenar das nossas crianças. Nessa obra, a gente vai perceber que vai falar um pouco das dimensões espirituais de uma casa espírita. Então, nós sabemos que a casa espírita não é só esse aspecto material que a gente vê aqui. A gente sabe que é uma escola, que é um hospital, a gente vai para casa e muitos permanecem que o trabalho de tratamento, de amparo, feito pela espiritualidade, continua e muitas vezes acompanha a gente nas nossas casas, né? E a gente vai perceber pela obra, existe uma dimensão espiritual da evangelização também. Todo um cuidado. A gente sempre fala em relação às reuniões mediúnicas, né? Tem toda uma preparação para a reunião mediúnica, tem uma equipe espiritual que cuida ali do trabalho mediúnico. A evangelização também tem. Os trabalhos de exposição da palestra pública também tem. Mas o da evangelização que vai ser revelado nessa obra, a gente vai ver como ele é valioso e como ele é impressionante. Então vejam, no primeiro capítulo dessa obra, a gente vai ver os espíritos falando o seguinte: o espírito que retornará à vida física, propondo assumir-se na tarefa, esse espírito ele se prepara e se capacita na esfera espiritual para tal desiderato. Existem no plano extrafísico vários cursos a respeito da evangelização. E muitos são os investimentos de seu preparo em várias religiões. O trabalho de evangelização que a gente vê acontecendo aqui, não só em casas espíritas, mas em outras instituições religiosas, tem toda uma preocupação com as crianças e os jovens. Esse trabalho, ele não começou do nada aqui, alguém teve a ideia, vamos fazer? Não. Essa programação, ela está preparada no plano espiritual antes dos evangelizadores reencarnarem. Existe no plano espiritual uma preparação do espírito que se propõe a trabalhar na evangelização. Então, quem está lá no plano espiritual e fala, vou reencarnar, quero trabalhar no trabalho X, assim como tem os médiuns, né, e os trabalhadores, os dialogadores, os médiuns que sustentam ali a reunião mediúnica, que vêm com esse compromisso espiritual, a evangelização também. Quando a gente leva as nossas crianças para a evangelização, aquele evangelizador, ele foi preparado no plano espiritual. Isso vale para os evangelizadores que estão trabalhando, cumprindo seu compromisso, sentiu o chamado, e para aqueles também, que a gente vai ver agora como é que fica. Como é que fica o status lá no plano espiritual daquele que fez o compromisso, teve todo um investimento de preparação daquele espírito que ia reencarnar para ser evangelizador e chegou aqui e ele declinou do seu compromisso, né? Acabou não assumindo esse compromisso. Então, assim, ninguém que vai parar na evangelização, aos evangelizadores, digo aqui, ninguém está lá porque caiu de paraquedas. Não caiu de paraquedas, tem todo um investimento espiritual que vem acontecendo há décadas, há séculos talvez, de preparação, né? Então a gente vê aqui eles falando que tem o quê? Tem curso, nós vamos ver que tem especialização. Os cursos de espíritos que vão se tornar evangelizadores ao reencarnar, tem curso, a parte teórica, tem a parte prática, né? Então, o que a gente vai ver nessa obra aqui?
Essa obra vai acompanhar um espírito, que aqui ela se refere, o autor espiritual se refere a ela como Aninha. A Aninha, ela estava encarnada e trabalhava numa casa espírita, na evangelização. Só que ela desencarnou muito cedo. Então, quando ela retorna para o plano espiritual, ela não teve tempo aqui na Terra, no trabalho que ela estava realizando, de se aprofundar no conhecimento evangélico, né, das passagens bíblicas, das lições de Jesus, e também se aprofundar mais na doutrina espírita. Então, quando ela chega no plano espiritual, e aí vão prepará-la para uma nova reencarnação, ela decide que quer, nessa próxima encarnação, trabalhar de novo com as crianças. Ela quer se dedicar à evangelização. Então, a Aninha é encaminhada para participar de um curso preparatório para chegar aqui e ser evangelizador. E aí, lá nesse curso preparatório, ela vai ter a parte teórica e a parte prática. E na parte teórica, ela vai estudar. Olha que interessante, o livro vai falar de alguns temas que são estudados na parte teórica e, inclusive, quem é evangelizador vai se lembrar que são temas que nós damos ali na aulinha para as crianças. Então, ela vai aprender não só os temas evangélicos e doutrinários, mas também questões de natureza relacionadas com a psicologia, com a pedagogia. É uma preparação para cuidar do espírito na sua plenitude. Não é só aprender ali a falar com a criança, mas é em vários aspectos da plenitude do ser, né? Porque toda criança que chega para um evangelizador é um espírito milenar em mais uma etapa do seu progresso espiritual. E aí, a Aninha, os temas ali que vão ser estudados, que eles falam para nós, eles vai aprender sobre Deus, sobre espírito, sobre Jesus, sobre progresso, que são temas que a gente trata com as nossas crianças, né? Então, a Aninha, o que aconteceu? A Aninha teve todo um curso teórico e ela precisava agora ir para a parte prática. O que é a parte prática? A Aninha ia fazer estágio. E onde vocês acham que ela ia fazer um estágio para aprender ali a parte prática dela da evangelização? Para onde vocês acham que ela foi para fazer o estágio? Ela foi trazida para participar numa casa espírita da equipe espiritual que cuidava de uma evangelização de uma casa espírita. Então vejam, no plano espiritual ela teve um curso teórico sobre vários temas importantes para quem quer ser evangelizador, para lidar com as crianças. E na hora da parte prática, falou, agora você vai lá para a Terra. Vai fazer o que lá na Terra? Em espírito. Você vai trabalhar com a equipe espiritual da evangelização de uma casa espírita. Opa, peraí. Então quer dizer que tem a equipe coordenadora da casa espírita e além disso existe uma equipe específica só para cuidar da evangelização. Por quê? Porque na evangelização existe todo um cuidado, um acompanhamento do evangelizador, da preparação que nós vamos ver da sala de evangelização. As crianças, elas são atendidas nas suas necessidades, inclusive essa equipe espiritual visita a criança na casa dela, acompanha a família dela, acompanha ela na escola se for necessário, aonde aquela criança precisa de atendimento. A família está com um problema, às vezes eles têm que cuidar do problema familiar dos adultos para que a criança fique bem. Então a gente percebe que existe um cuidado muito especial com a área de evangelização da criança e do jovem em todas as instituições religiosas, não é só na casa espírita. Então, quando a Aninha terminou o curso dela em espírito, né, no plano espiritual, precisou fazer um estágio, o estágio é feito em loco, aqui no plano terreno, junto com a equipe espiritual, porque depois ela vai reencarnar e vai viver essa realidade do evangelizador, né? Quando ela foi se organizar, agora ela vai participar de uma equipe espiritual, né, que já atua numa casa espírita, ela se encontrou ali com o senhor Lúcio. E para ela foi uma grata surpresa, por quê? Porque o senhor Lúcio era conhecido dela de quando ela estava encarnada.
E aonde que o senhor Lúcio trabalhava? Na mesma casa espírita que a Aninha trabalhava quando ela estava encarnada. O senhor Lúcio era trabalhador da casa espírita, tinha desencarnado. Então ele encontra com a Aninha no plano espiritual. E aí ele fala para ela, olha, eu fui encarregado de ser, eu fiquei responsável por você, para poder integrar você naquela equipe espiritual que você vai fazer estágio. Então a função do senhor Lúcio era ajudar a Aninha nos esclarecimentos, nas dúvidas dela, ajudar ela nas reflexões dela em torno de tudo aquilo que ela ia aprender, né? Então lá vai a Aninha e o senhor Lúcio para a casa espírita. Mas, gente, da onde que tá vindo assim, o senhor Lúcio e a Aninha? Que a gente pode perguntar, a gente já entendeu, eles estavam no plano espiritual. Mas que lugar do plano espiritual que eles estavam? Onde é que a Aninha estava fazendo esse curso dela? Vai começar uma narrativa no livro sobre uma colônia chamada Colônia Semeador. Gente, uma colônia inteira dedicada ao trabalho de evangelização. E vocês acham que é uma colônia lá, parada, num lugar específico do plano espiritual? Olha que interessante, essa é uma colônia transitória. O que ela faz? Ela muda de localidade conforme as necessidades do trabalho. Quando essa obra foi escrita, a colônia Semeador estava parada nas imediações ali de Belo Horizonte. Por quê? Porque eles estavam com um esforço, uma tarefa ali, um esforço de auxiliar as casas espíritas daquela região e das cidades vizinhas metropolitanas de Belo Horizonte. Então eles param, eles fazem uma análise de como que tá os trabalhadores que muitos fizeram curso de evangelização na colônia Semeador e reencarnaram. A colônia, os trabalhadores ali, os coordenadores da colônia Semeador acompanham os seus ex-alunos agora encarnados executando esse compromisso espiritual. E acompanham o quê? As casas espíritas também, as instituições religiosas, para saber o quê? Aquela instituição que tinha um programa para ela de instituição de evangelização, trabalho com os jovens, será que já instituiu? Às vezes vão perceber que aquela instituição está atrasada no seu cronograma, que foi planejado no plano espiritual. Então a colônia Semeador, ela é transitória e vai parando em várias regiões ali, onde há necessidade, aqui no Brasil, por exemplo, para poder auxiliar os trabalhadores. Vejam vocês o cuidado que existe, né, em relação ao trabalho de evangelizar as crianças. E como será que é essa colônia? Nós procuramos na internet, encontramos assim algo um pouco parecido com a descrição que foi feita, nós encontramos essa imagem. Por quê? A gente já falou que é uma colônia que se move, né? Tem o objetivo de apoiar as atividades da seara da evangelização. Na ocasião, ela estava em Belo Horizonte, como conversamos, né? E, dentre muitas das suas atividades, ela acompanha os seus evangelizadores. É tão interessante a gente mencionar aqui também o nome, Colônia Semeador. Por que o nome é tão interessante? Porque o trabalho de evangelização é um trabalho de plantio, é um trabalho de semeadura. E onde é que é semeado? É semeado no coração das crianças e dos jovens, assim como o trabalho da exposição, da explanação do evangelho é um trabalho de semeadura também, no coração e na mente dos adultos que vêm para essa reunião. E para as crianças é um trabalho de plantio, de semeadura, de quê? Trabalham com a instituição do reino de Deus no coração das crianças e dos jovens. E olha, a gente pode pensar, que jovem é esse? Que criança é essa? A gente não pode perder de vista, achar que vou deixar minha criança em casa, por quê? Não, porque ele é muito pequenininho, ele não entende, não adianta ir para a evangelização. Vai contar uma história, tem 2 aninhos, não entende. Será, gente? Nós esquecemos muitas vezes que esse espírito é um espírito milenar, que está mais uma vez vindo para uma tarefa. E ele traz, Kardec pergunta para os espíritos assim, um espírito que vai reencarnar, e vejam vocês, nós estamos falando das crianças e dos jovens que são recém-encarnados. E as crianças, nós temos uma vantagem
grandiosa, que nós sabemos que até os 7, 8 anos de idade, a criança, o espírito está suscetível a tudo aquilo que ela recebe. Então, um espírito que reencarna com o mau pendor, a agressividade, né, a violência, ou a gente vê uma tendência para a criminalidade que seja, ou uma tendência ali para impaciência, uma tendência para desobediência. A gente vê, às vezes, várias situações das crianças, ou uma tendência para depressão. Às vezes, a criança já está vivendo desde novinha um processo obsessivo. E a gente vem para a reunião, deixa a criança em casa, sendo que tem um trabalho preparado, com todo o carinho, com toda uma equipe espiritual para receber essa criança. Então, essa criança, ela está numa fase, a melhor fase para ela ser encaminhada para a evangelização. E aí, o que acontece? Essa criança, Allan Kardec pergunta, o espírito que vai reencarnar, ele tem alguma ansiedade? Ele sente alguma coisa dessa natureza, uma preocupação, uma ansiedade? Os espíritos respondem assim, ó, o espírito que vai reencarnar possui muita ansiedade. E acrescentam, por que ele tem muita ansiedade? Porque ele vem para novos desafios e ele não sabe se ele vai falhar. O coração dele está preocupado. Eu vou deixar essa encarnação. Eu vou voltar para o plano espiritual melhor do que eu fui? Eu vou vencer? Eu vou conseguir cumprir? Será que eu vou conseguir cumprir o meu compromisso espiritual? Então, aquele espírito, aquela criança que às vezes a gente deixou em casa, o netinho, o filho, né, o sobrinho, o afilhado que a gente deixou em casa, é um espírito que ainda está na sua melhor fase para receber essa semeadura e, ao mesmo tempo, é um espírito que ainda está cheio de ansiedade. Se nós, antes de reencarnar, tivéssemos a oportunidade, com certeza, sabe o que nós faríamos? A gente pediria uma audiência com os nossos futuros pais. Talvez durante o sono, para encontrar com eles e dizer, pai, mãe, por favor, quando eu reencarnar, me encaminha, me leva para uma evangelização, não importa em qual instituição religiosa, mas me conduza, porque eu vou lá na evangelização e vou reunir o quê? Vamos reunir mais um local onde a gente reúne potencialidades, possibilidades de lidar com as adversidades da vida ao longo do caminho, ao longo da jornada. É claro que os pais ensinam o bom caminho aos seus filhos, seus familiares, mas se nós dispomos do trabalho que é realizado com todo carinho pela equipe espiritual e pelos evangelizadores, vejam vocês, preparados antes de reencarnar, por que nós vamos negar às nossas crianças essa possibilidade, essa oferta do coração generoso de Jesus, né? Porque hoje, vocês já viram como é que é o itinerário de uma criança? Ela vai para aula, vai para a escola, depois ela vai para aula de futebol, tem umas que já vai desde novinho para aula de karatê, né? Vai para aula de natação, criança às vezes, bebê tá na aula de natação hoje em dia, não é assim? Tem tantas aulas, os pais se preocupam em levar as crianças para desenvolvimento de tantas áreas, né, das possibilidades do ser humano, por que não oferecer para a criança a aulinha? A possibilidade de participar de uma aula de evangelização é o mínimo que nós podemos fazer pelas nossas crianças, né? Então vejam, lá na colônia Semeador, eu coloquei essas 3 imagens para a gente pincelar um pouquinho da colônia Semeador que está narrada nessa obra. Eles vão falar assim que quando os espíritos estão aqui no plano físico e aí eles vão retornar para a colônia Semeador, quando eles vão se aproximando da colônia no plano espiritual, o que aparece? Se apresenta assim uma enorme escadaria. E essa escadaria é como se fosse, ele fala assim, se fosse para eu traduzir para um material que tem na Terra, eu diria que era uma escadaria de mármore. Um mármore assim bem diferenciado, bem rarefeito, né? E aí essa escadaria aparece, os espíritos vão, né, ingressando na colônia, ali no plano espiritual, e tem também um lindo portal. E eles dizem que esse portal tem
lembra uma estrutura greco-romana. E aí, quando eles entram na colônia Semeador, ela possui grandes jardins, muitas flores, um gramado, né, muito grande. E ela fala que nesse gramado, inclusive, é possível ver vários grupos de espíritos reunidos, sempre estudando. Porque essa colônia ela é focada no trabalho de evangelização que acontece no planeta Terra, nas instituições religiosas, né? E aí ele fala também, voltando aqui, que ele fala que tem uma grande construção no meio da colônia, e essa grande construção ela é como se fosse toda de cristal. E dessa grande construção, ela está ligada a as outras construções que tem que são menores, né? Vejam vocês que interessante. Sabe o que é aquela grande construção no meio da colônia, toda de cristal? A narrativa do livro vai dizer para nós que é uma imensa, gigantesca biblioteca. Olha que interessante, né? O trabalho de evangelização, às vezes as pessoas acham que o evangelizador está lá só passando tempo com a criança, enquanto os pais estão lá assistindo palestra. Gente, não é isso. Sou evangelizadora há uns 10 anos. Eu falo que é a parte mais linda da minha vida. Não é fácil, mas é profundamente gratificante. Não é fácil por quê? Porque a criança, nós não estamos ali para passar tempo com as crianças. Muitas vezes, a gente tem que ser firme com a criança para garantir que aquele conteúdo vai alcançá-la. Né? A gente é firme, mas é firme chamando de meu bem, de meu amor o tempo inteiro, é claro, né? Porque eles são os nossos grandes amores do nosso coração. Mas muitas vezes eu vejo que a criança vai desagradar comigo, às vezes por ser muito firme, mas eu falo, não tem problema. Eu não posso perder essa oportunidade, essa semente tem que ser plantada. Então a gente até brinca que às vezes, dependendo do tamanho da turma, metade da aula chamando atenção, presta atenção na titia tá falando com você. E a outra metade é plantando. A gente tem uma preocupação muito grande. E o trabalho com as crianças, ele não é uma exposição. Ele tem que ser lúdico. Então, a gente está sempre trabalhando com materiais pedagógicos, né, adequados para a idade das crianças. O evangelizador não está lá na salinha de evangelização brincando com a criança ou passando tempo para os pais assistirem. A brincadeira que acontece lá, ela é pedagógica, com vistas ao ensinamento do Evangelho de Jesus, né? Então vejam, no meio da colônia, o que nós temos? Uma imensa biblioteca. Sim, uma imensa biblioteca. E isso já mostra para nós uma das questões fundamentais para o trabalho do evangelizador. Estudar. É preciso estudar o Evangelho de Jesus. É preciso estudar a doutrina espírita. E estudar as técnicas pedagógicas para que esse conteúdo chegue até a criança no nível do entendimento dela, né? E aí, inclusive, uma coisa interessante também que eles falam no livro, que você vai andando na colônia, vai seguindo, de repente você chega numa grande praça. Sabe qual é a estátua que tem nessa grande praça? A gente poderia dizer, deve ser Jesus, né? Jesus e as crianças. Mas não, sabe qual é a estátua gigantesca que tem nessa colônia? Um grande livro. Mais uma vez, porque o Evangelho de Jesus, o trabalho do evangelizador é pegar os ensinos de Jesus e plantar essa semente no coração das crianças. Um livro, mas é um livro parado, estático? Não. Aqui no texto, inclusive, diz, é um livro que ele é luminoso e ele é dinâmico. Fica passando versículos do Evangelho de Jesus apareceram nesse livro. Vejam vocês que lindo, né? Porque, afinal de contas, essa é a essência do trabalho de evangelização. E outra coisa interessante, estou preocupada aqui já com o tempo, esse globo terrestre tem um local nessa colônia, eles falam assim que é um jardim, um local cheio de flores, muito bonito, onde acontecem reuniões
dos coordenadores ali daquela colônia. E nessas reuniões, na mesa central, tem um globo terrestre. E nesse globo terrestre, ele tem alguns pontos luminosos. E aí foi explicado aqui para nós que uma vez por mês nessa colônia, um espírito de elevada sabedoria, categoria, né, vem até a colônia fazer palestra, ensinamentos, dar algumas lições ali para todos os estudantes daquela colônia que estão se preparando para o trabalho de evangelização. Inclusive, no livro aparece muito Bezerra de Menezes, porque ele é um desses que vai de vez em quando fazer uma palestra ali. E às vezes eles fazem também uma reunião. Tem reuniões semanais, reuniões mensais. E nessas reuniões, sabe o que é feito? A equipe espiritual da Casa Espírita tem um caso de uma criança precisando de atendimento mais específico, leva o caso da criança para a reunião lá na colônia. E aí eles vão decidir o que pode ser feito pela criança, pela família, às vezes é na escola, pelo professor dela na escola, para vocês verem como o trabalho de evangelização ele não é apenas pontual. Ele é uma grande rede de amparo das crianças e dos jovens, né? E sabe esse globo que está lá, no meio da reunião? Tem pontos luminosos. Perguntaram o que são os pontos luminosos. Sabe o que são? São os muitos evangelizadores esparramados pelo planeta Terra, e aí eles vão ver lá no Brasil, por exemplo, os pontos que estão brilhando são os evangelizadores que reencarnaram e estão cumprindo seu compromisso espiritual. Então eles estão piscando lá. Aí tem uns pontos que é de uma outra coloração. Aqueles são quem? Os que se prepararam para ser evangelizador, reencarnaram e não estão cumprindo o compromisso. Então eles têm outra cor. Mas eles sabem exatamente, aparece onde cada um se encontra naquele momento, né? Então a gente percebe um cuidado da espiritualidade acompanhando aqueles evangelizadores. Lá também pisca as casas espíritas, viu? As instituições religiosas. Fazem reuniões também para poder falar sobre as instituições que não estão cumprindo o programa, o que pode ser feito para fazer aquela casa, por exemplo, espírita ali, instituir, está atrasada há tanto tempo, ou então outra casa está tudo certo, a casa está sendo acompanhada, está funcionando, né? Então a gente percebe que é grandioso o trabalho. Agora vejam vocês, a Aninha foi encaminhada para uma equipe. Ela chegou na casa, ela vai chegar na casa espírita agora, porque agora ela vai fazer estágio. Então vai ter os evangelizadores encarnados realizando a tarefa, aí tem a equipe dos espiritual da evangelização, e chega agora a Aninha, que vai fazer parte de uma equipe de assistentes que vai acompanhar o trabalho ali na casa espírita. A Aninha chegou 2 horas antes, ia ter evangelização naquele dia, ela chegou 2 horas antes dos trabalhadores. Só que quando ela chegou lá, para surpresa dela, já tinha uma outra equipe espiritual que já estava fazendo outro trabalho antes, preparando para a evangelização. Vejam, antes da gente sair da nossa casa para ir lá dar a aulinha de evangelização, 2 horas antes a Aninha chegou, já tinha outra que tinha chegado muito antes. E essa equipe, ela é chamada de equipe de construtores. O que ela estava fazendo? Preparando o ambiente da sala. Porque aquele ambiente vai receber as crianças. Foi narrado no livro que, inclusive, quando as famílias estão chegando com as crianças, se tiver processos obsessivos, determinados espíritos, eles não ingressam. Nem na casa, a gente já sabe que existe uma proteção para a casa espírita, e dizem que no dia que tem evangelização, a proteção é dobrada. Então tem todo um cuidado com as crianças que estão chegando. E aí, essa equipe de construtores estava preparando o ambiente para que pudesse ocorrer a aula de evangelização, né, nos moldes que devem ocorrer do ponto de vista espiritual. E da mesma forma que a reunião mediúnica, nós sabemos que a sala que acontece ali, a reunião mediúnica, tem toda uma preparação da equipe espiritual, né, fluido-magnética. E aí eles prepararam a sala da evangelização e a sala de gestantes, porque ia ter um trabalho com as gestantes também. Gente, a Aninha, quando ela chegou, ela já ficou assim impressionada. E ela tá vendo aquela equipe toda atrapalhando, toda a questão energética do ambiente, né? E mais do que isso, ela se aproximou de algumas pessoas da equipe e percebeu que eles tinham relatórios. Que relatórios são esses? Vejam vocês.
As equipes espirituais que participam da evangelização têm relatórios preparados do plano espiritual de cada criança que frequenta a evangelização. Olha as informações que eles têm. Qual é a família da criança? Quais são os recursos materiais da criança? Quais são as condições espirituais de cada criança? As condições psíquicas delas, as habilidades que elas já possuem, reencarnaram e trouxeram essas habilidades. Quais são as dificuldades que aquela criança tem para vencer nessa encarnação? Quais são as tendências dela para o bem e para o mal? E o que ela já conquistou? Vocês perceberam? Eles têm uma ficha do espírito daquela criança, né? Que reencarnou há pouco tempo. Tudo preparado. Por quê? Porque tudo vai ser direcionado conforme a necessidade da criança. Mais do que isso, eles tinham também outros tipos de relatórios que eram feitos por especialistas do plano espiritual, que traziam, vejam, informações importantes para o melhor programa educativo para aquela criança. É minucioso, o trabalho é feito com dedicação, uma preparação, um cuidado para aquelas crianças, né? Não é só isso. Vamos ver o que acontece na sala de evangelização. Vocês viram que tinha a equipe de construtores, né? Essa equipe de construtores, ela é especialista. Trabalha com a energia ali do ambiente da sala de evangelização. Eles criam painéis energéticos. Nós sabemos que isso acontece nas reuniões mediúnicas. Às vezes há necessidade de um painel fluídico ali para o atendimento de um espírito ou de vários espíritos, né? Na sala de evangelização também tem painel. Vejam vocês para que vai servir esse painel. Então tinha os painéis luminosos operados pelos espíritos, né? Os construtores. O que acontecia? No painel luminoso eram projetados visualmente as passagens evangélico-doutrinárias da aula. Por isso que o trabalho do evangelizador, ele preparar com dedicação, enquanto está em casa, preparando a aula, como que ele vai contar aquela história do evangelho, que nós vamos ver que na hora que a professora foi falar uma passagem evangélica de Jesus chamando os apóstolos, falou do barco, né? João, Tiago, começa a aparecer, diz que a sala se enche de uma coloração belíssima. Começa a aparecer nos painéis as cenas de Jesus com os apóstolos. O ambiente se enche daquela radiação amorosa que vem ali só de tocar, inclusive Bezerra de Menezes vai falar isso, só de falar no nome de Jesus. Né, já vem todo aquele ambiente e aquilo envolve as crianças. Engraçado, depois que eu li esse livro, eu percebo que tem um momento na aula de evangelização que às vezes a gente está lá com 20 crianças e a gente pensa assim, eu não estou conseguindo a atenção das crianças, alguma coisa hoje está difícil. E aí você chama atenção e quando metade faz silêncio, a outra metade, né, aquele sufoco. E eu penso, meu Deus, será que não vai ter o aproveitamento esperado para hoje, né? E aí, de repente, tem um certo momento na aula de evangelização, quem é evangelizador às vezes vai lembrar disso. Tem um momento, assim, que de repente, as crianças param, todas de uma vez. Eu falo, eu acho que a espiritualidade agora sustentou a sala. Conseguiu fazer uma sustentação aqui, agora é a hora. E a gente corre e joga o conteúdo, né? Parece que tem um momento, assim, que dá uma apaziguada, assim, as crianças acalmam, parece que preparou para receber aquele conteúdo. Então, assim, a gente percebe que está passando, segundo eles aqui, as imagens da história que a gente está contando nos painéis luminosos. As energias físicas do evangelizador também são aproveitadas para o fenômeno. Então tem uma coleta de energia, tem os fluidos espirituais combinados com os fluidos emanados ali do coração generoso de quem vai ali com todo o carinho da aula para as crianças, né? O monitor, aquele que prepara, aquele que cuida, né? E tudo isso é utilizado na sustentação dos recursos espirituais que são preparados, ocorre ali na sala de evangelização. Por isso que eles falam, ao evangelizador pede-se os mesmos cuidados que é pedido para uma reunião mediúnica. Então a gente fala para reunião mediúnica, pelo menos, né, se não consegue,
ser contínuo nos dias da reunião mediúnica, pensamento elevado, oração, evita, né, situações de impaciência, mantém uma postura, né, um pensamento sempre, né, nesse padrão assim, mais voltado para o Evangelho de Jesus. A mesma coisa é pedido para o evangelizador. Por quê? Porque os nossos fluidos, a forma como a gente se apresenta ali, tudo é aproveitado naquele momento. E aí tem um momento, uma fala no livro, que eles falam assim, alguém pergunta alguma coisa e aí o senhor Lúcio responde para a Aninha assim, a Aninha fala assim, senhor Lúcio, eu estou impressionada, eu fui evangelizadora na Terra e eu não sabia que era desse jeito. Se eu soubesse que era desse jeito, eu teria tido um outro olhar para o trabalho realizado. Então ele responde, a evangelização é nosso Senhor Jesus Cristo vindo ao nosso encontro na pregação do Mestre. E ele fala, evangelização salva, minha filha. Isso foi tão marcante quando eu li essa frase, a evangelização salva. Gente, às vezes a gente acha que não está, que a criança às vezes não está entendendo, mas ela é um espírito milenar. Tem um outro texto aqui que ele vai dizer assim, ó, o conteúdo moral da aula será fixado de maneira indestrutível nos arquivos psíquicos do espírito. Por quê? Porque nós estamos falando de Evangelho de Jesus. Aquilo cai no espírito da criança. Quando vocês acham que ela não entendeu, está guardado no fundo do espírito, no subconsciente. Quando ela virar jovem, que ela pensar em suicídio, sabe qual é o recurso que a espiritualidade, o guia espiritual dela vai usar para poder salvar? Vai correr naqueles arquivos que estão guardados no psíquico dela de forma indestrutível. A evangelização salva. Quando a pessoa está à beira de uma criminalidade, de cometer algo que vai atrasar muito o seu processo evolutivo, a espiritualidade vai recorrer àqueles arquivos e vai trazer para o momento presente. Então, a evangelização vai salvar. Às vezes, a evangelização feita na infância, num momento grave da vida do ser, vai salvar aquela encarnação inteira dele. Então, qual é o nosso papel? É dar a oportunidade para o plantio. Gente, nosso tempo não é possível. Eu queria muito falar na hora da prece, tem toda uma equipe que se posta em volta das crianças, de espíritos, para poder dar o passe. Naquele momento, caem pétalas luminosas sobre as crianças. Os pais da criança que está precisando de amparo, porque está tendo problema no lar, uma equipe sai, vai para a cabine de passe específica para dar passe naqueles pais, sabe? Então, o que a gente percebe? É um trabalho imenso de amor, de misericórdia, de compaixão do Cristo, imenso. Então, só para a gente encerrar, Bezerra de Menezes foi chamado algumas vezes, pediram o apoio dele para auxiliar uma criança num processo obsessivo muito grave. Quando a equipe viu que não ia ter jeito, precisava recorrer a um espírito de categoria mais elevada, foram em busca do Bezerra de Menezes para poder ir lá socorrer aquela família, sabe? Uma frase do Bezerra de Menezes, conversando com o senhor Lúcio, e ele fala para o senhor Lúcio assim, podemos afirmar, meu caro Lúcio, que mesmo para nós, para ele, hein, que possuímos o campo de observação da vida relativamente mais amplo que a dos encarnados, a evangelização é um processo iluminativo de proporções surpreendentes. Bezerra de Menezes, um espírito de categoria muito elevado, fala que ele mesmo reconhece que a evangelização é um processo de iluminação surpreendente, né? Então, meus amigos, que nós possamos também, da mesma forma como nos orienta Jesus, deixar que as nossas crianças sejam encaminhadas para Jesus. E um desses caminhos é a evangelização. Que assim seja.